Que bom ter você aqui comigo! Eu sou Laura Schwember e você está ouvindo o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. E hoje eu já quero começar esse episódio te fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar por que tanta gente boa vive emocionalmente esgotada tentando não desagradar ninguém? Esse é o nosso 10º episódio e hoje nós vamos falar sobre limites, o começo da dignidade emocional. Existe uma frase que muita mulher aprendeu sem perceber. Ser boa é estar sempre disponível. Então ela ajuda, resolve, acolhe, dá conta, se adapta, cede, silencia, tolera. Até o dia em que percebe que foi se abandonando aos poucos. Porque a ausência de limites, gente, não é amor. Muitas vezes é medo. Medo de desagradar, medo de não pertencer, medo de não ser aprovada ou ser rejeitada, medo de não ser querida, enfim. E mesmo que você esteja escutando aqui esse iniciozinho e perceba, bom, talvez esse episódio não seja para mim porque eu não tenho problema nenhum de impor limites, eu te aconselho a ficar, porque nós vamos falar inclusive de você, que não tem dificuldade de impor limites. Você vai compreender porque talvez você não tenha dificuldade e coisas que talvez você esteja fazendo errado sem nem mesmo perceber. Até porque impor limites não é sobre cortar relações ou ser grosseira com as pessoas. A gente consegue impor limites de forma emocionalmente saudável e é isso que nós buscamos. E o que a neurociência nos mostra sobre limites? O cérebro humano foi criado para preservar conexão. Você, se já ouviu algum episódio anterior, sabe que a gente já falou sobre isso. Nós fomos biofisiologicamente projetados para pertencer e, por isso mesmo, ser rejeitada, desaprovada ou excluída ativa áreas cerebrais semelhantes à da dor física, gente. Então, realmente, isso é algo que acontece e afeta o nosso emocional. A gente tem lá a questão do sistema nervoso e a necessidade do pertencimento. A gente já falou aqui em episódios anteriores, inclusive, sobre a questão da corregulação, como nós ajudamos uns aos outros a nos regularmos emocionalmente falando. Já falamos sobre segurança relacional, a teoria polivagal. Eu falei sobre isso, eu não sei se foi no episódio anterior ou 2 episódios atrás. Ou seja, para muitas pessoas, quando você pensa em dizer não, o corpo muitas vezes interpreta como uma ameaça mesmo. E é por isso que tantas mulheres, quando tentam impor limites, se explicam demais ou às vezes sentem culpa, vivem exaustas, tentando evitar conflito. E tem gente que não sabe impor limites porque aprendeu que amor é autoabandono. E aqui entra uma coisa importante. Limites não são afastamento emocional. Limites, na verdade, são direcionamento relacional saudável. Então, a gente precisa entender mesmo que limite não é punir, limite não é controlar, limite não é ser frio, não é sobre frieza. Limite é comunicar, até aqui eu consigo ir sem me machucar. E eu digo mais, limite é uma forma de autorrespeito e das mais importantes. Mas antes mesmo da gente falar do limite em si, se entende que a gente também tem que falar sobre autoconhecimento? Porque tem muitas pessoas que não conseguem impor limites porque sequer conhecem os seus. Então, o primeiro passo fundamental é realmente você se conhecer, é você entender o que é importante para você, o que é inegociável para você, que isso muda, tá, gente? Claro que tem coisas que são inegociáveis para todo mundo, ou pelo menos deveria ser, mas tem coisa que é inegociável para mim, Laura, e não necessariamente é para você. Então, olha a importância do autoconhecimento, porque eu só vou ser consciente mesmo, intencional, inclusive, na imposição dos meus limites, quando eu me conheço. Ou seja, deixa eu até falar de uma forma diferente. Quanto mais eu me conheço, melhor eu consigo impor os meus limites, me respeitando de fato.
E na própria questão do autoconhecimento, entra mesmo a importância da gente saber os nossos valores motivadores mais importantes. E aqui eu já estou entrando em algo que a gente vai ter que falar nesse episódio, que é o nosso perfil comportamental. Você já fez? Você sabe o teu perfil comportamental? Aqui eu estou falando da teoria DISC. Não sei se você já ouviu falar, né? Tem várias vertentes, tem várias teorias, mas eu estou falando aqui da teoria DISC, atribuída lá ao William Moulton Marston como pai dessa teoria, que traz os 4 fatores comportamentais, que seria a dominância, influência, estabilidade e conformidade. Que todos nós temos esses 4 fatores no nosso comportamento, o que diferencia é a intensidade desses fatores. E por que eu estou citando a teoria DISC aqui? Porque ela traz muita clareza quanto à forma que nós impomos os nossos limites e, inclusive, quanto a uma possível dificuldade que nós tenhamos em impor esses limites. E é uma baita ferramenta de autoconhecimento. Aliás, é a ferramenta de autoconhecimento mais incrível que eu conheço. Eu sou analista comportamental e a análise que eu aplico ela é tida como a mais completa do mercado porque ela te traz o teu perfil comportamental natural e como você está adaptando esse comportamento. Traz também como as pessoas percebem teu comportamento, né, que seria o perfil de percepção e também o de exigência. Mas quando a gente entende, realmente não é sobre você simplesmente saber, eu sou perfil X ou perfil Y. Não é sobre você saber esse conceito em si. É sobre você realmente compreender como isso impacta na tua vida. No teu comportamento, nas tuas atitudes e nas tuas relações. E na análise que eu faço, ela associa também outras 2 teorias. Além da teoria DISC, que é essa comportamental que eu estou comentando, ela traz também a teoria de valores do Edward Spranger e a teoria dos tipos psicológicos do Jung, que é um pezinho lá no nosso inconsciente. Então ela realmente é muito completa, é uma ferramenta incrível de autoconhecimento que eu sou apaixonada, porque revolucionou a minha vida, inclusive nessa questão da dificuldade de impor limites. Porque eu, Laura, abrindo o coração aqui para você, eu tenho como perfil natural o perfil que mais tem dificuldade de impor limites. Na verdade, meu perfil é duplo e eu tenho justamente os 2 perfis que mais têm dificuldade para impor limites. Então, imagina como era a minha vida, gente, antes de fazer a minha análise comportamental. E a importância da gente ter esse conhecimento, esse autoconhecimento, essa clareza, é porque não é que eu vou mudar o meu jeito, mas uma vez que eu tenho consciência dele, dos meus desafios naturais, eu adquiro uma série de ferramentas para me ajudar a lidar com isso. Tanto é que hoje eu, Laura, consigo impor limites, apesar dos meus desafios naturais. Eu consigo cada vez mais impor limites sem me machucar, sem me sentir culpada e tendo consciência e intencionalidade nesse processo. E, gente, isso muda tudo. E aqui entra algo muito interessante, que eu já dei uma pinceladinha antes, mas para deixar claro, né? Nem todo mundo sente dificuldade com os limites pelo mesmo motivo. Para quem tem, por exemplo, o perfil D, né, como predominante, que é a dominância, geralmente impõe limites com muita facilidade. E o desafio aqui costuma ser outro. Lembra que eu falei lá no início, olha, se você percebe que você tem facilidade de impor limites, esse episódio também é para você por causa disso. Quem tem a dominância alta não costuma ter desafio de dizer não. O desafio é impor limites sem dureza excessiva. Então, o perfil D, quem tem a dominância como perfil comportamental natural, precisa aprender que firmeza não precisa virar agressividade. Então, olha a importância do autoconhecimento. No caso de quem tem como perfil predominante o perfil I, que é a influência, aí já tende a ter uma certa dificuldade de impor limites, porque naturalmente tende a querer ser amado, ser aceito, ser aprovado. Para quem tem a influência alta, isso é algo verdadeiramente importante. Então a tendência é prometer mais do que consegue, entregar ou fazer, evita a frustração alheia dos outros, né? Evita ao máximo gerar frustração nos outros. Diz sim, muitas vezes por impulso emocional. Então, quem tem esse perfil I alto, muitas vezes troca autenticidade por aceitação. Tem alguém aí se identificando, gente? Aí a gente vem lá para o perfil S, que é a estabilidade.
O S talvez seja um dos perfis que mais sofre silenciosamente, porque a tendência de quem tem a estabilidade alta é evitar conflitos, suportar demais, geralmente mais do que deveria e mais do que poderia. Tende a tolerar além do saudável para si e tende também a demorar para verbalizar desconfortos, porque o perfil S costuma explodir só depois de ter se anulado por tempo demais. E aqui entra, inclusive, um ponto delicado, porque quem tem a estabilidade alta, gente, não faz isso muitas vezes sofrendo, porque é um perfil que gosta de agradar. Sabe aquele perfil que se satisfaz agradando aos outros? Então, por isso que é tão desafiador, inclusive para quem tem esse perfil, perceber todo esse processo, porque ele nem percebe que está se machucando, porque ele está tão feliz agradando os outros que ele não sente a própria dor. Então, esse é o perfil mais delicado quando a gente fala na questão de impor os limites. E o perfil C, que é a conformidade, muitas vezes impõe limites através do distanciamento emocional. Então, quem tem a conformidade alta tende a racionalizar os sentimentos, tende a evitar a vulnerabilidade e tende a preferir se afastar do que conversar. Prefere, não quero nem falar sobre isso do que ter que ficar conversando. Então, quem tem a conformidade alta geralmente protege tanto a sua própria estrutura que às vezes até dificulta uma intimidade genuína. Percebe como todos os perfis têm algum desafio na questão do limite, seja o desafio de impor os limites ou o desafio de como impõe esses limites? E aqui, antes da gente encerrar, já para ir caminhando para o final, claro que não tem como a gente esmiuçar demais aqui a questão do perfil DISC, porque senão a gente não acabaria esse podcast hoje, mas eu quis trazer esse conhecimento porque ele realmente faz muita diferença. E eu quero deixar aqui alguns exercícios práticos de limites para você, tá? Quero te propor uns exercícios simples. O primeiro deles é você pausar antes de dizer sim, tá? Então, antes de responder qualquer pedido hoje, amanhã, depois, sério, leva esse exercício para a vida, respira fundo e se pergunta internamente: eu realmente quero fazer isso? Ou eu estou tentando evitar a culpa? Ou eu estou tentando evitar um desgaste? Ou eu estou tentando evitar um conflito? Só de você se questionar isso já vai trazer mais consciência e intencionalidade antes de você sair dizendo sim, seja pelo motivo que for. Um outro exercício muito forte, muito impactante, apesar de simples, é você treinar frases curtas e sem explicação. Sabe, você não necessariamente dizer não, mas também não ficar se explicando. Então, por exemplo, você pode dizer: hoje eu não consigo. Ou então, preciso pensar melhor. Ou algo como: nesse momento eu não consigo assumir isso. E se você quiser fazer um exercício ainda mais impactante, você pode dizer: não consigo. E pronto, ponto. Percebe? Não precisa ficar explicando. Gente, isso é libertador. Lembrando que dependendo do teu perfil, você vai ter um desafio maior ou menor para falar isso, tá? Talvez, dependendo do teu perfil, você até fale e fique se sentindo culpado depois. Por isso, eu já te sugiro, se você nunca fez o teu perfil DISC, nunca fez a tua análise comportamental, aqui na Cuide-se para Cuidar, a gente chama essa ferramenta de pesquisa de identidade, tem toda uma sistemática diferente na Devolutiva, que traz uma compreensão ainda mais ampla. Isso não sou eu, Laura, que estou falando, e sim as pessoas que já fizeram a pesquisa de identidade aqui com a gente. Mas quando você tem clareza disso, né? Se você não fez sua pesquisa de identidade ainda, faça. Se você não fez sua análise comportamental ainda, faça. Que isso vai te ajudar demais, inclusive no autoconhecimento e nesse processo de impor os teus limites, tá? Lembra que você não precisa justificar excessivamente um limite saudável. Explicação excessiva muitas vezes é culpa tentando pedir permissão para existir. E a gente não vai ficar nesse lugar. Lembrando, claro, que o nosso grande modelo e guia é Jesus, né, minha gente? Jesus tinha compaixão, mas ele também tinha limites. Jesus se retirava para descansar. Nem toda demanda recebia um sim de Jesus. Ele não tentava agradar todo mundo, definitivamente. Inclusive, ele tinha ali muito claro, né, o sim, sim, não, não. E havia momentos em que ele simplesmente se afastava das multidões. O Evangelho da Graça, se você for olhar, ele nunca ensinou autoabandono como virtude. Até Jesus respeitava os limites humanos. Por que você acha que precisa viver como se não tivesse nenhum limite? Impor limites não é sobre afastar pessoas, é sobre parar de se afastar de si mesma.
Porque dignidade emocional começa quando você entende que a tua paz também merece proteção. Todo sim dado aos outros sem consciência pode virar um não silencioso para você mesma. E eu vou trazer uma outra frase aqui que me ajuda nessa questão do sim e do não. Todo sim sem certeza dado para o outro, ele deveria ser um não. E todo sim para o outro, que é um não para você, ele é um não e deveria ser um não automático. Então, presta atenção nisso. Se o sim para o outro for um não para você, se ame, se respeite e dê não para o outro. Não diga sim quando esse sim te machuca. Não diga sim para o outro quando esse sim é um não para você. Combinado? E talvez você tenha ouvido esse episódio e tenha percebido que nem toda dificuldade com limites vem da falta de coragem. Às vezes, vem da forma como você foi construído emocionalmente. Nós falamos aqui que tem pessoas que impõem limites com facilidade, outras sentem culpa, outras evitam conflito, outras dizem sim enquanto o corpo inteiro queria dizer não. E entender isso muda tudo. Entender como você funciona muda tudo. Porque quando você se conhece, você para de se condenar e começa a se desenvolver com consciência. Lembra das ferramentas que eu comentei que a gente adquire? Então, se você quer entender melhor o teu funcionamento emocional, tua forma de se relacionar, se comunicar, tua forma de reagir sob pressão, e até porque impor limites talvez seja tão difícil para você, ou impor limites de uma forma correta, de uma forma emocionalmente saudável, seja um desafio para você, talvez esteja na hora de você fazer a tua PDI, que é a tua pesquisa de identidade. Como esse episódio aqui é o nosso episódio 10 do Volte Pra Si, quem entrar em contato com a nossa equipe dizendo que ouviu esse podcast vai receber 10% de desconto na aplicação da PDI. Então, já procura o link aqui na descrição, entra em contato com a nossa equipe e vem fazer a tua pesquisa de identidade, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais, não só no teu processo de autoconhecimento, mas também nesse processo de impor limites de uma forma saudável. Porque autocuidado também é parar de tentar se encaixar em expectativas que não combinam com quem você realmente é. Autocuidado de verdade começa quando você para de tentar funcionar contra si mesma e aprende a se compreender com mais consciência, leveza e direção. Se esse episódio falou com você, compartilha com aquela amiga que tá cansada de sustentar tudo enquanto tenta não decepcionar ninguém. Lembra que limites saudáveis não afastam amor verdadeiro. Eles revelam quais relações conseguem sobreviver sem o teu autoabandono. Volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.